E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Neto, eu falo com vocês da cidade de Itanhaém, litoral sul de São Paulo, e sou o idealizador da Vasos de Gesso Itanhaém. Então, eu faço vasos para vender. Eu não crio, não trabalho com caixa de papelão, com caixa de leite. Eu procuro a melhor forma e a forma mais rápida para poder fazer vasos de gesso para vender. E nesse passo a passo, eu vou ensinar para vocês como fazer esse vaso aqui. É o modelo Dubai, aonde eu pego um vaso plástico comprado na Shopee e transformo esse vaso plástico em uma verdadeira fábrica de vasos. Bora pro vídeo. Então, eu vou mostrar para vocês agora o material que eu utilizo para fazer os vasos, além do gesso, tá? Então, são buchinha, espátula plástica. Muita atenção a essa borda, que ela é feita de papelão com a fita isolante. Então, eu utilizo a fita crepe, o vaso plástico, a buchinha, a espátula metálica, a plástica e a serrinha. Bom, gente, vamos dar início então. Eu vou pegar esse vaso plástico, juntamente com uma serrinha, eu vou serrar esse vaso, tá? Ele já está serrado, só estou mostrando aqui para vocês. Eu vou serrar até essa parte que eu estou mostrando. Então eu vou serrar só de um lado, tá? Então aí eu vou pegar um pedaço de papelão e uma caneta só para mostrar para vocês como que é feita essa borda da boca. Então eu contorno com uma caneta o vaso e mais ou menos com a espessura de um dedo eu faço um outro círculo dentro que vai determinar a largura do meu vaso. Como é gesso, a gente sempre faz uma largura aí mais ou menos de meio centímetro. Então eu vou cortar e vou fazer essa borda, tá, revestida com fita isolante. Por que fita isolante? Porque vai molhar, então a fita isolante dá uma durabilidade maior, tá? Então agora vamos começar a fazer esse vaso. Eu vou pegar a fita crepe e vou tampar esse corte que eu fiz com a serrinha. Tá? Então eu vou pegar um pedaço da fita, esse pedaço da fita, ele é maior, um pouquinho maior que o vaso. Eu vou juntar bem as partes para ficar bem fechado. E esse pedacinho da fita que vai sobrar, eu já vou prender o molde da boca. Vou começar a prender o molde da boca. Tá? Então eu vou colocar bem certinho o molde, tá? Porque o vaso tem que ficar bem retinho. E vou prender com fita, tá? Então eu vou colocar mais alguns pedaços de fita, sempre com a fita deitada, tá? Ok, mais um pedaço. E creio que 3 pedaços já seja o suficiente. Ok, vou te mostrar como ficou. Olha aí. Então, você vê que essa vai ser a largura da boca do vaso. Ok? Tranquilo até aqui, né? Bora lá então. Então agora
Eu vou pegar um potinho, eu gosto de trabalhar com pote pequeno, plástico, porque a ideia é não perder material, não perder massa. Tá, então eu vou pegar um potinho plástico e vou colocar um pouco de água. Gesso é sempre água primeiro, tá? Então nunca gesso na água e sim água no gesso. Então eu estou colocando um pouco de água, cerca de 2 dedos mais ou menos, e vou colocar gesso, tá? Eu trabalho com uma lata de tinta dessas plásticas, o meu gesso fica dentro dela, porque aí eu diminuo a sujeira, até porque eu não tenho um local apropriado para trabalhar. Tá, então eu estou colocando o gesso. Então a medida é até o gesso parar de afundar na água. Tá? Aqui eu acabei colocando um pouco a mais, eu vou colocar um pouquinho mais de água. Ok? Então vamos lá. Eu vou misturar essa massa. Eu vou dar uma misturadinha nessa massa. Eu vou mexer mais ou menos até esse gesso virar um mingau. Então quando eu vejo que já virou um mingau, eu começo a fazer o processo. Tá, então, se você fizer o procedimento corretamente, o gesso ele seca muito rápido. Tá, então eu já vou fazer uma demão de massa. Na verdade aqui eu vou repetir esse procedimento 2 vezes porque esse vaso é pequeno. Esse vaso ele tem 24 centímetros ele tem. Então eu repetindo esse processo 2 vezes já é o suficiente. Para um vaso maior eu faria 3 vezes. Então vou mexer. Mexe, mexe, mexe. Aí já virou um mingauzinho. Agora eu vou despejar. E vou fazendo movimentos circulares e passando por todo o vaso e também por toda a borda. Tá? Então assim, eu gosto de trabalhar com a massa lisa. Por isso que eu coloco sempre a água primeiro, bonitinho. Por quê? Porque ficar lixando o gesso depois ninguém merece, né? Então se você já faz a massa lisa, quando você desmoldar o vaso, você já vai tirar o vaso praticamente 99% pronto. Tá? Então depois de repetir o processo 2 vezes, vai secar e nós vamos desenformar. É tudo rápido, tá? Aí vamos fazer o pé também. O pé do mesmo vaso, a gente vai serrar também e vai colocar gesso dentro dele, tá? Então, eu já coloquei o gesso e eu só estou mostrando como é feito, mas eu já havia colocado. E daqui a pouquinho a gente já vai desenformar tudo, o vaso e o pé. Tá, então agora você vai entender o porquê do molde da boca, tá? Então, depois de 2 demãos, eu vou tirar todas as fitas e vou tirar esse molde da boca. Gente, esse molde da boca é o segredo de tudo, tá? É o segredo para dar tudo certo. É o que separa os homens dos meninos, né? Na verdade. É o que faz o seu vaso ser visto como profissional. Até porque a gente sabe que o cliente fica procurando muitos defeitos, né? Então ele sai mais ou menos assim. Agora, com a ajuda da própria espátula,
limpa, né, que ela tá suja, da própria espátula limpa, a gente vai apoiar ela na borda do vaso, do molde, né, do vaso plástico. A gente vai apoiar ela e vai raspar e tirar o excesso, tudo que ficar acima da borda plástica, a gente vai tirar para fazer o acabamento do que está dentro lisinho, né? Então a gente está usando como se fosse uma régua. Olha aí que fácil. Então a gente vai tirar e vai sempre apoiar no vaso plástico, tá? Então olha aí, tirou tudo por igual. Agora é só tirar do molde. Olha aí que maravilha. Não tem erro, tá? Desse jeito eu utilizo uma faca para poder abrir essa fresta que a gente fez. Então eu vou pegar a faca e só separar esses dois lados com bastante cuidado para não quebrar o vaso, né? Então vamos lá. Ó, super fácil de tirar, não tem segredo. Aí a gente vai pegar a espátula plástica, ela tem um lado arredondado. A gente vai encaixar esse lado arredondado para a gente poder tirar essa rebarba que ficou e já dá, e ao mesmo tempo já dá o acabamento para ficar tudo igualzinho, tudo bonitinho. Você pode passar com força que não vai quebrar o vaso, tá? Porque ele ficou bem grosso. Ó, então a gente vai passar esse lado arredondado para cima e para baixo. Ó, aquela fresta foi embora. Ó, ficou show de bola. Olha a borda como ficou. Agora a gente vai passar a buchinha molhada pra gente poder dar mais um talentinho aqui na borda. Tá, minha buchinha tá meio suja, mas vamos dar uma limpadinha nela, molhar um pouquinho mais e passar na borda. Olha aí que maravilha. Não precisa molhar todo o vaso. É só. Ele já sai pronto, né? Praticamente. Então vamos dar uma limpadinha e aí vocês vão ver como que ficou. Aí eu tô passando também embaixo, naquela marquinha que ficou do molde. Olha que coisa mais linda que ficou. Que perfeição. Todos os detalhes perfeitos. Tá, então, para quem gosta de colocar defeito no serviço dos outros, aqui não tem defeito, tá? Então eu vou pegar essa parte de baixo, passar uma faca de serra. Por quê? Porque eu vou colar o vaso no pé. Então eu vou desenformar o pé também e vou colar uma parte na outra. Olha aí que maravilha. Igual quando o pedreiro vai colocar o azulejo e ele faz essa demarcação, no ele coloca uma frisadura na parede para colocar o revestimento. É o mesmo que eu estou fazendo com o vaso. Aí vamos desenformar também aqui, abrir a fresta que a gente fez e aí eu vou tirar o pé do vaso, tá? Então tá aí, show de bola o pé do vaso. Agora, com a ajuda do gesso, ó, tô fazendo a mesma coisa, tá? Deixando frisadinho, bonitinho, reto e frisadinho para poder colar uma parte na outra. Eu vou juntar elas para você ver como já vai ficar. Ó, também o pé, perfeição total.
Eu vou juntar as duas partes agora para você ver como ficou. Só para você ter uma ideia, tá? Antes de colar. Vou só dar uma limpadinha aqui, só um minutinho. Eu tô usando a bancada da minha churrasqueira, tá? Para fazer os vasos. Ó, vai ficar basicamente assim. Coisa linda, né? Aí, esse é o vaso. Tá, então eu vou pegar, vou juntar as duas partes e vocês vão ver o resultado final, como vai ficar. Como a gente está trabalhando com as peças que eu acabei de fazer, isso significa que a gente pode juntar as duas partes com gesso mesmo, tá? Agora, se essas peças estivessem já secas de alguns dias, nós teríamos que utilizar o gesso cola, porque senão solta o pé do vaso, tá? Você pode utilizar eu vou colocar um pouquinho de água aqui, né? Bem pouquinho, porque eu tô fazendo a massa só pra juntar essas duas partes. Tá? Então só misturar aqui e já juntar essas partes, tá? Então eu vou colocar na prática eu vou colocar o gesso, um pouquinho de gesso, juntar essas duas partes, segurar uma parte na outra por mais ou menos aí uns 15 segundos, dando uma forçadinha e depois não solta mais. Olha aí que maravilha. Esse é o vaso pronto, tá? Ele tá pronto ao toque. Então é um vaso que eu levo aproximadamente 10 minutos para fazer um, embora nós já estamos com 17 minutos fazendo, mas eu levo uns 10 minutos em média para fazer e, e eu consigo fazer vários, né? Então o ideal é quando você pegar para fazer, você já fazer vários. Um saco de gesso que você paga R$ 30 dá para fazer aproximadamente 30 vasos desse.